Ué, acho que eu fechei. Estão vendo aí, né? Tudo bem? Estão vendo? Sim, senhor, estamos vendo. Tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, né, para você ser feliz, para você ser ético, para você atingir, né, esse objetivo maior, que é praticar a ciência ética em Aristóteles, você tem que praticar virtudes, né? Então, a prática dessas virtudes é o tema principal, né, desse livro aqui. Então, você tem 8 livrinhos, né, 8 capítulos, hoje a gente chamaria, né? A gente chama, na antiguidade, de 8 livros, né? Hoje seriam capítulos para nós. Então, 8 livros ou 8 capítulos são dedicados exatamente a pensar, né, como praticar essas virtudes. Por quê? Porque as virtudes moldam o caráter, orientam os costumes da pessoa. Pelo exercício da virtude, o homem eleva seus sentimentos e educa seus instintos e se torna senhor de suas próprias energias. Essa questão é importantíssima, né? Você é senhor das suas energias, você é senhor dos seus atos, você é senhor das suas ações. Se não for assim, você é um escravo exatamente dominado pelos vícios, né? E, portanto, praticar virtudes é essencial, né? Como eu já disse a vocês, a virtude está sempre no meio, jamais nas extremidades, né? Uma segunda coisa muito prática para Aristóteles é ter bons amigos, né? E aí ele começa a mostrar como que é uma ética da imanência mesmo, né? Ser feliz é ter bons amigos, né? Não os amigos de Facebook, mas amigos reais. O tema da amizade, que permanece até hoje um dos melhores tratados sobre o assunto, ocupa 2 livros, né? O livro oitavo e o nono. Não pode ser feliz quem não tem amigos e vive totalmente sozinho, sem filhos, né? Tem uma mini coletividade ali, enfim. Esse isolamento é algo que macula, né? Mexe com a alma, que envenena, né? Os nossos sonhos, enfim. Então, para ele, né, é importantíssimo, né, você ter uma rede, né, uma relação, porque é aquilo que eu tenho batido na tecla com vocês, todos esses pensadores, né, da escola das virtudes, né, tanto Sócrates, Platão quanto Aristóteles, eles prezam muito a construção do indivíduo para que o indivíduo viva em coletividade, né? Então, não adianta você pensar individualmente só, não é uma ética utilitarista, é uma ética que começa no indivíduo, porque você é responsável por cultivar a sua vida, mas isso desemboca em sociedade. É por isso que se investe em educação, né? É por isso que se investe de uma maneira muito forte, né? Na responsabilidade coletiva, né? Porque você não trabalha só no indivíduo, né? E nesse sentido, pensar coletivamente é algo importantíssimo, é algo fundamental. Eu estava lembrando, né? Essa semana, domingo, nós comemoramos os 100 anos, né, de nascimento do Paulo Freire.
o educador mais lido, mais comentado, mais citado, né? E a direita reacionária tomou Paulo Freire como inimigo sem nunca ter lido nada dele. Mas Paulo Freire tem um pouco a ver com o SPS. Não sei se vocês sabem dessa história. Sabiam? Não? Então, deixa eu ler para vocês aqui, um momento só. Deixa eu pegar. Eu estava lembrando, por conta, né, dos 100 anos dele, lembrando de como o seu livro, né, A Pedagogia do Oprimido, acabou se tornando conhecido. Isso tem a ver com a nossa história, né? Tem a ver com um pastor presbiteriano. Vocês lembram que eu apresentei no primeiro semestre para vocês o Scholl, né? O Richard Scholl. Richard Scholl, professor no SPS de 1952 a 1959, né? Foi professor do Rubem Alves e de tantos outros. Em 1960, 60 a 62, o Scholl foi vice-presidente do Instituto Mackenzie. Então, ele trabalha em São Paulo nesse período, 60 a 62. Muito influente entre os jovens daquela época, né? Quando haviam congressos de mocidade, ele era aclamado, né, entre os jovens. E aí, em 64, veio o golpe. E aí, ele não está mais no Brasil, ele vai ser proibido de voltar ao Brasil, né, e coisa e tal. Mas olha o que aconteceu, né? E eu estou lendo aqui para vocês a biografia do Scholl, intitulada Surpreendido pela Graça, Memórias de um Teólogo, Estados Unidos, América Latina, Brasil, Richard Scholl, né? Olha o que aconteceu em 1966 em Boston. Olha o que ele diz, o Scholl diz a respeito de educação, né? Como é importante a gente ter uma alma educadora e a gente entender, né, os momentos mais complicados, mais críticos aí da história. Ele diz assim, página 263, estou dando referência completa aqui, tá? Talvez minha mais significativa contribuição na luta pela transformação social nos Estados Unidos haja resultado de algo que não fora planejado. Em 1966, em Boston, participei de um encontro de bispos católicos da América do Norte e do Sul. Estava numa fila à espera de meu sobretudo, quando percebi que alguém me fitava. Você é o Scholl? Finalmente perguntou. Ao responder afirmativamente, apresentou-se. Abre aspas. Eu sou Paulo Freire. Fecha aspas. E antes que dissesse qualquer coisa, ele desapareceu para retornar alguns minutos depois com um pacote que revelava um manuscrito. Deu-me o material e disse, abre aspas, estou exilado no Chile e acabo de terminar um livro que não pode ser publicado no Brasil. E desde que você é o único norte-americano a quem posso confiar este manuscrito, tome-o e consiga sua tradução e publicação. E uma vez que não sou conhecido nos Estados Unidos, escreva uma introdução para o livro. Aceitei a responsabilidade. Ao ler o manuscrito, intitulado A Pedagogia do Oprimido, convenci-me de que tinha em mãos alguma coisa revolucionária quanto ao seu impacto na educação e na política. E também concluí que o livro
pedia uma tradução que o tornasse mais compreensível em inglês. E convenci a Mayra Bergman e o Jovelino Ramos, que foi aluno também no SPS, a assumirem a tarefa. Escrevi uma breve introdução, destacando o que considerava de maior significação no livro. E Bill Weifler, do Conselho Nacional de Igrejas, conseguiu que a Serbre Press publicasse sua primeira edição. Ou seja, foi um ex-professor do SPS, um pastor presbiteriano, Richard Shaw, que tornou Paulo Freire conhecido nos Estados Unidos. Por isso que eu estou dizendo a vocês que tem relação direta com o SPS, tem uma relação direta, né, com Paulo Freire, tá? E aí, né, a gente percebe a importância da rede, né? A importância do ter amigos, a importância de você compartilhar ideias, de você lutar por um ideal comum, né? E como é importante o papel da educação nesse processo todo, né? E como é importante combater a ignorância, o obscurantismo, né? E gente que nunca leu absolutamente nada, não sabe fazer o O com o copo, né? Riscando assim, né? Não consegue. E essa gente é que se acha no direito, então, de fazer críticas, né? Porque ouviram algum boato na internet, né? Quando as críticas elas são consistentes, elas são bem-vindas, né? Mas essa gente não tem qualificação para isso, né? Esse pessoal que fica falando besteira não tem qualificação para isso, né? O pessoal que não aguenta 2 minutos de debate sério, não aguenta 2 minutos de debate sério, né? É gente obscurantista, e a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, só para registrar, né, que o SPS foi protagonista, mais uma vez, né, na sua história. O SPS é um lugar de muita história. Pena que muita gente não conheça. E pena que muita gente que tem passado pelo SPS não conheça essa história, né? Mas o SPS tem muita história para contar. O SPS nunca foi um instituto, né? O SPS é o SPS, tá? Tenho orgulho disso, tá bom? Bom, em terceiro lugar, né? Ser feliz é ter boa saúde. Pô, mas Aristóteles estava, né, comentando, falei para vocês, é uma ética da imanência, muito prática, né? Em vários lugares, Aristóteles elogia a saúde como condição da felicidade, cita uma linda inscrição em Delfos, né? Mais bela é a justiça e melhor é a saúde, mais agradável é possuir o que se ama, né? Porque você pode, né, ter absolutamente tudo, mas faltando-lhe, né, a saúde, lhe falta, né, inspiração para a vida. A gente vê tantas pessoas sofrendo hoje em dia, né? Tantas pessoas padecendo por conta da coronavírus, né? Então a gente vê de fato, né, como que a saúde interfere no ânimos, né? Interfere, exerce um papel fundamental, né, na alma. Então, praticar virtudes, ter amigos, ter uma boa saúde, né? Ter a suficiência de bens materiais. E aqui é importantíssimo. Por que que é importante, né? Porque quando ele fala a respeito disso, só para vocês terem uma ideia, depois eu vou apresentar rapidamente para vocês um pensador, um economista que se baseia em Aristóteles, um economista indiano chamado Amartya Sen, e ele vai nessa linha, ele toma esse conceito de Aristóteles e ele desenvolve toda a sua teoria econômica a partir daí. E ele ganha o
o Prêmio Nobel, né, de Economia em 98, né, quando ele apresenta a sua tese, que nasceu a partir dessa reflexão, né, aristotélica. O que é ter a suficiência de bens materiais? Só os indispensáveis para viver, pois o excesso de bens externos corrompe a mente. É evidente que a riqueza não é o bem que buscamos, de fato, ela só existe em vista do lucro, e é um meio para uma outra coisa. Essa questão é importantíssima, ela é um meio, ela não pode ser um fim. Porque se a riqueza for o fim, for a finalidade, ela se transforma em senhora da sua vida. Isso me faz lembrar de uma música que o Frejá compôs, baseado num poema do Victor Hugo, né? Ninguém sabe se esse poema era dele mesmo, foi atribuído a ele, mas essa música do Frejá ficou muito bonita, né? Baseada nesse poema. O Frejá diz assim, num determinado momento: desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também, mas que pelo menos uma vez na vida você diga a ele quem é mesmo o dono de quem, né? Quem é o dono de quem? Então, quando a riqueza se torna, quando os aspectos econômicos se tornam senhores na sua vida, você é o escravo. E como escravo, logicamente que a sua liberdade foi suprimida. Você não comanda mais nada, né? Então, portanto, é preciso viver com dignidade. Ninguém está dizendo para você fazer voto de pobreza, mas muito cuidado com isso, né? Porque ser feliz é ter a suficiência de bens materiais, só os indispensáveis, para que você viva com dignidade, para que você possa abrir a geladeira e ter geladeira cheia para os seus filhos, para ajudar quem precisa. Mas passou disso, você começa a perceber, então, né, esse desejo obcecado, né, essa coisa terrível, né, quando a riqueza passa a dominar você. E tem um grupo aí no Brasil que está querendo liberar jogos de azar, não, os evangélicos aí, picaretas e coisa e tal, ou seja, qual é o problema de um negócio como esse? É buscar a riqueza da forma mais simples possível. E ali você se torna um escravo do jogo, porque, em última instância, você é um escravo da riqueza. E todas as vezes que você se torna escravo, né, de qualquer coisa, de qualquer vício, você não comanda absolutamente nada. Lembre-se das palavras de Jesus, né? Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Lembrem-se que ele veio nos libertar, é para a liberdade que ele nos chama, né? E essa liberdade passa exatamente por um processo de modificação do homem. Agora, todas as vezes que você liberto se escraviza, e às vezes se escraviza até dentro do próprio sistema religioso, né? Porque o próprio sistema religioso às vezes vira uma prisão para o sujeito, a gente tem que começar a repensar uma série de coisas. Então, ter a suficiência de bens, né, é importantíssimo. Ninguém nega isso, né? Mas não se deixem dominar, né, por essa finalidade última. Em quinto lugar, ser feliz é viver numa sociedade justa. Sendo o homem um ser por natureza social e político, precisa viver com os outros numa sociedade que possui instituições justas. A justiça é uma temática importantíssima em Aristóteles. Em Aristóteles, você tem uma parte da alma, uma parte irracional. Nessa parte irracional da alma, a gente tem a parte vegetativa, que cuida do crescimento, né, do corpo. Temos a parte sensitiva e apetitiva. Ali
estão os elementos emocionais, mas a gente tem uma parte racional da alma. Nessa parte racional da alma estão as virtudes morais. Nessa parte racional, há uma luta o tempo todo para que ela controle as emoções, né? Então, é como se a minha alma fosse cindida em duas partes ali. E, portanto, né, o tempo todo, a gente luta para praticar virtudes, para fazer o correto, para que a gente possa viver numa sociedade justa. E a justiça pode ser tanto distributiva, como comutativa, mas o ideal é que ela seja uma justiça equitativa, né? Uma justiça que equilibre. É disso que a gente fala quando a gente fala, por exemplo, em justiça social, né? Que haja equidade, né? Para que, de fato, a sociedade seja uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né? Ninguém está propondo aqui um igualitarismo, mas uma sociedade que atenda às necessidades das pessoas dentro das suas realidades, né? É nesse sentido que a gente fala em ações afirmativas, por exemplo. Por que ações afirmativas são importantes? Não adianta você estabelecer como critério o mérito, sendo que na base há distorções. Não tem como você estabelecer algo justo a partir daí, se logo de saída há injustiça. Então, é necessário que você, através de ações afirmativas, equilibre isso e coloque todo mundo, aí sim, num patamar em que haja equilíbrio e disputa meritocrática. Mas antes, é necessário corrigir de maneira equitativa as distorções que foram sendo geradas, né? Então, imaginar meritocracia como simplesmente uma competição, esquecendo, né, o ponto de partida, esquecendo os antecedentes que levaram você a um ponto de partida, é algo injusto, né? Portanto, é sonho de todo mundo viver numa sociedade justa, justa em todos os sentidos, né? Inclusive com justiça social. E em sexto e último lugar, ser feliz, atingir a eudaimonia, atingir a felicidade, é poder meditar sobre tudo isso, né? É você compreender que você existe e você precisa de tempo para refletir sobre essas coisas, né? Você precisa ter uma reflexão clara sobre isso, né? E a melhor maneira de fazer isso é você se amparar cientificamente. Qual é o grande problema hoje, né? A gente fala sobre isso, parece que a gente está falando um palavrão, né? Porque, principalmente no meio evangélico, começou uma onda, né? Porque a ciência babilônica, porque a ciência... Isso é papo de fundamentalista, ignorante, ser obtuso, né? O ser, assim, né? Parasitário da modernidade. O cara usa a modernidade, todo o avanço científico da modernidade para atacar a modernidade, né? E aí fica nessa onda, porque a ciência é babilônica, porque a ciência não sei o quê, porque ela pode ser uma deusa. A gente está falando de cientificismo aí, não de ciência, né? Quando a gente diz que a gente se ampara em dados científicos, porque essa gente que está aí, eles são todos anti-ciência, dos negacionistas, obscurantistas, né? É um pessoal que odeia o conhecimento. Eles odeiam o conhecimento. Eles têm pavor ao conhecimento, né? E o discurso evangélico tem corroborado essas coisas, impressionante, né? Ora, todo conhecimento que o homem produziu, todo conhecimento verdadeiro que o homem produziu, e toda verdade é verdade de Deus, mesmo que saia da boca de um ímpio, precisa ser aproveitado.
né? Eu fico imaginando Calvino, os calvinistas mais, né, ouvindo determinadas coisas, né, que determinados calvinistas hoje falam, né? Um negócio pavoroso, né? Então, a gente precisa ter tempo, precisa investir em educação, investir no debate, investir nas várias posições e ter, né, um amor pela verdade, um amor pelo conhecimento, algo tão desprezado hoje, né? Algo que é como se o conhecimento fosse simplesmente conhecimento técnico. Quando Aristóteles fala sobre as virtudes dianoéticas, ele separa bem, ele diz, olha, existe aqui a tecne, existe aqui a episteme, existe aqui a frônesis, existe aqui a sofia, ou seja, tudo isso está na nossa alma, né? Tudo isso é conhecimento. Quando você despreza, por exemplo, a teoria, só quer saber da técnica, e pastores correm um risco enorme de fazer isso, né? Os pastores, tem cara que passa pelo seminário, o seminário não passa por ele quer aprender técnicas de retórica, e ele vira um sofista, né? E aí ele fala bem, mas não pode enganar a todos o tempo todo. Chega uma hora que a sua máscara cai, né? Então, esse tipo de gente não se sustenta por muito tempo, né? Então, meditem sobre essas coisas, né? Façam conexões. Não é à toa que Aristóteles foi muito usado pela teologia católica, por exemplo, né? Porque é possível um diálogo, é possível olhar e perceber que tem muita coisa que pode ser aproveitada, né, no campo da ética. Então, como que a gente, para que a gente está aqui, né? Qual que é a nossa finalidade? Falando assim, é para sermos felizes. Então, pô, o cara já pensa logicamente numa felicidade utilitarista, né, em prazeres. Não é isso que Aristóteles está propondo. Uma vida feliz é uma vida que pratica virtudes. Então, os prazeres, no sentido utilitarista, já ficam prejudicados. Uma vida feliz é ter bons amigos, é cultivar boas amizades. Isso implica em tempo, em relacionamento, né? Ser feliz é você ter a suficiência de bens. Ser feliz é você viver numa sociedade justa. Ser feliz é você ter boa saúde, é ter tempo para você e para os outros. E ser feliz é poder meditar sobre tudo isso, né? Então, é uma coisa muito prática, muito objetiva, né? Que não contradiz em nenhum momento, né, o que a Bíblia nos ensina. Muito pelo contrário, corrobora em muitos sentidos, né? Então, parem e pensem sobre isso, né? Em relação a um outro, deixa eu ver, acho que aqui eu posso fechar, parar de compartilhar, tá? Aí, eu só queria compartilhar isso daqui com vocês que eu mencionei, né? Vocês estão me vendo? Então, quem esse autor que se baseia nesse aspecto, né, aristotélico, né? Ou seja, ter a suficiência de bens? Esse autor é o Amartya Sen, Progresso como Liberdade. Amartya Sen é um professor indiano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 98 com a publicação do livro Desenvolvimento como Liberdade. Sua tese é muito simples: mostrar que a qualidade de nossas vidas não deve ser medida pela nossa riqueza, mas pela nossa liberdade. Para Amartya Sen, a meta do progresso econômico e técnico-científico é o aperfeiçoamento do ser humano. A finalidade é esta: o progresso, a produção de riquezas, os avanços científicos são instrumentos para alcançar os fins humanos.
né? Sim, E, tudo bem, ele... portanto, Edinho, o Sumik tá aberto. Obrigado. atingir os fins humanos, né? É o desenvolvimento das pessoas. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Imaginar que você começou uma carreira profissional, né? Sei lá, você fez direito, medicina, sei lá, alguma coisa assim, engenharia, você é muito bem sucedido. Você estabelece uma meta na sua vida. Olha, com 30 anos eu quero casar, com 35 eu quero ter uma casa na praia, com 40 eu quero, né, ter feito tantas viagens, aos 50 eu quero ter uma fazenda. Você vai. E você vai trabalhando, trabalhando, né? E você atinge os seus objetivos. Só que quando você olha para trás na sua carreira, você deixou um rastro de destruição, né? Já está no quarto casamento, você não vê nenhum dos seus filhos, não acompanhou o crescimento de nenhum deles. Você comprou, de fato, uma casa na praia, mas você não tem tempo para ir. Você comprou a sua fazenda, mas, né, você teve que delegar para alguém porque você está tão atarefado, né, na, na ânsia de continuar a ganhar dinheiro na sua profissão que você não conseguiu aproveitar daquilo. A pergunta é, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida? Essa pessoa é uma pessoa livre? Se você olhar pelo critério simplesmente do acúmulo de riqueza, você vai dizer, essa pessoa é muito bem-sucedida. E se você perguntar, essa pessoa é livre? Não, a pessoa não é livre. Essa pessoa é presa, a pessoa é escrava. Então, o Amartya Sen diria, tá vendo? Invertemos a lógica. Riqueza que não produz liberdade não é riqueza, é escravidão, né? E isso é uma tese aristotélica. Por quê? Porque nós lutamos para termos suficiência de bens materiais, ninguém nega isso. Mas quando essas coisas se tornam senhoras, né, da nossa vida, essas coisas nos escravizam. E toda a escravidão é ruim. Escravidão é uma ideologia, um sistema político, toda a escravidão ao vício, né? Precisamos de liberdade, precisamos ser livres. Mas essa liberdade não é uma liberdade qualquer. Tem a liberdade no sentido positivo, no sentido negativo. Um dia eu posso trazer essa discussão aqui para vocês, que é uma discussão bastante interessante. Mas não existe liberdade, né? É uma falsa noção de liberdade essa, quando você atinge o sucesso, né? Coloque isso no seu ministério. Eu quero ser um pastor de sucesso. Que tipo de sucesso, amigo? Você pode ser um pastor que a vida inteira vai trabalhar com igrejas pequenas, com comunidades pequenas, e você pode ser um sucesso aos olhos de Deus, porque você sempre foi fiel. Você pode ser um pastor que bomba, que dá certo, que fala para multidões, e ao mesmo tempo ser um fracasso diante de Deus. E você só aprendeu técnicas de retórica, você só aprendeu a ludibriar com mais habilidade o povo. Você tem essas duas escolhas a fazer. Ah, mas eu posso ser um pastor que fala para multidões, pastorei igrejas grandes e mesmo assim ser fiel? Pode, pode sim. E desejo que você seja exatamente assim. Mas não meça a sua vida
por essa régua. E você pode ter sacrificado muita coisa, inclusive a sua própria família. A quantidade, isso é muito sério que eu vou falar, tá? A quantidade de filhos de pastor que odeiam a igreja é um bom sinal se aquele ministério foi bem sucedido ou não. Tá? Muitos filhos de pastor, quando têm a oportunidade, não pisam mais em igreja. Por quê? Porque os pais, enquanto pastores, tinham soluções para tudo. Só não tinham soluções para os próprios filhos em casa. Eles conseguiam ditar felicidade para o casamento, mas não cuidaram do seu próprio casamento. Eles queriam educar os filhos de todos os crentes da igreja, mas descuidaram da educação dos seus próprios filhos. Então, muito cuidado, né, com a régua que você estabelece para medir sucesso. É a mesma régua, o mesmo problema da riqueza, né? Eu não acho que nenhum pastor aqui está pensando em ficar bilhardário com o ministério, né? Mas a gente corre o risco de cairmos numa outra cilada, que é a cilada do sucesso. Sucesso a qualquer custo. E aí você se torna escravo desse tipo de sucesso. Tá bom? Bom, é isso. Deixa eu parar de compartilhar e voltar para cá. Tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Então, deixa eu fazer a chamada aqui e eu já libero vocês. Vamos lá. Eu acho que não vai dar tempo, senhor. Acho que vai cair. Quer derrubar a sala e a gente volta e faz chamada? Mas, peraí. Então, vamos fazer o seguinte. Tem 30 aqui? Isso, 29, tirando o senhor. Tá. Então, faltaram pessoas, né? Esse que é o problema. Sérgio. Derruba. Quem? Só o Serginho. Sérgio? O Só Sérgio ele? tá no hospital. Tá O internado. O Júlio não está aqui também. O Júlio, o Sérgio. Só os dois? Acredito que sim. Eu acho que só isso mesmo. Tá bom. Então, combinado. Então, gente, semana que vem a gente volta a se encontrar. Eu vou postar o texto do Rodney Stark para vocês. Eu vou postar um texto meu também para dar um suporte, um apoio. Mas a gente discute esse texto na semana que vem. E aí, na outra semana, a gente faz a prova. Beleza? Professor, eu vou mandar uma mensagem para o senhor rapidinho no WhatsApp, só falando sobre a prova, tá bom? Tá bom.